Aleluia. Cumprimento a Matheus, a paz de Deus. Amém. Coisa de vitória, de bênção, né? Agradecer a Deus pelo que Deus fez através do nosso irmão Lailton. Trouxe o reino dele. Peço a alma de Deus, não é só Deus para agradecer a esposa dele, todo mundo que se com a família. E todo mundo está de acordo. Eu sei que ele não vai fazer nada se não estiver de acordo dois, né? Então, Deus abençoe esse casal maravilhoso e venha usar vocês cada vez mais. Eu falei, está se cumprindo que Deus falou comigo quando aconteceu algo com vocês. E o Senhor falou para mim, cuida deles, porque eu mandei esse casal para abençoar a minha casa. Então aí eu estava o que aconteceu aqui, foi necessário fazer algo, porque foi Deus que confirmou isso. Se eu não tivesse feito isso, a igreja tinha perdido as bênçãos de Deus, porque está aí para abençoar a obra de Deus, e tem abençoado a obra de Deus, os irmãos são presentes, são amigos, e Deus fala, está cumprindo o que Deus falou. Então, nós até agradecemos. Então, eu peço que o irmão ore pela vida de Nail, para Deus vai cada vez mais e retribuir bênçãos na vida dele, porque tem gente que não faz nada pela hora, muita quer fazer também não pode, né? Eu não estou dizendo só ele está fazendo, mas os irmãos também fazem, né? Os irmãos todos que vocês estão aqui têm feito, tem que não faz também, porque é de acordo com as condições. Quem tem condições, faz. Quem não tem, quer fazer, mas não tem mais, Deus vai dar para você fazer amanhã. Então é importante que Deus usa alguém para fazer, para que nós que não podemos, ver que Deus fez através de outro. E a sua oração também foi retribuída por isso. Porque todo mundo que está orando aqui, está orando para a igreja ser abençoada. E a igreja, em nome de Jesus, está ficando preparada, ficando bonita, né? E nós até agradecer a Deus por tudo isso, pela vida do servo de Deus, e pedir a Deus que vinha, só ele, né? Nós não temos nem palavra para agradecer, porque isso é só Deus mesmo, né? E nós não temos, e ele falou que fez para Deus, e a Deus que vai retribuir a ele tudo que ele tem feito, em nome de Jesus. E como também todos os irmãos, né? O Henrique também pintou aqui, junto, fez tudo aqui. Então é uma equipe que todo mundo está trabalhando para o crescimento da igreja, todo mundo está aí, isso é que precisa ter na igreja, e eu vejo que todo mundo está empenhado nessa situação, e quem tem mais ajuda mais, quem tem mais importante, que todo mundo está numa fiação só, está num coração só. Então é uma bênção de Deus, né? E ele está ficando bonito, né? A iluminação, o Eito também que fez, o André fez aí, foi uma maravilha. Então Deus tem trabalhado e Deus está trabalhando, e vamos agradecer a Deus pelo que ele tem feito no meio de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos ler uma palavra conhecida. Vamos falar hoje de duas palavras. Nós sabemos que tem a pesca. Vamos falar no livro de Lucas, a pesca maravilhosa, né? A pesca maravilhosa. Vamos ver aqui no livro de Lucas, quando Jesus esteve aqui, quando ele começou o seu ministério, a oportunidade que ele teve de lançar a sua palavra. Ele não perdia nenhuma das suas oportunidades, mas ele pegava as oportunidades únicas que ele tinha e lançava e fazia a vontade do nosso Senhor Salvador. Então vamos nessa noite estar vendo aqui uma das passagens a qual mostra o trabalhar de Jesus para recapitular os seus discípulos, para granjear os discípulos, para afirmar para eles que coisa maravilhosa. Coloca aqui Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, fala assim: e aconteceu que, partindo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genesete, e viu a estes dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, faz-te ao mar alto e lança a vossa rede para pescar.
Respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas porque mandaste lançar a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-se as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam em outro barco para que estavam em outro barco para que fosse ajudar. E foram e encheram os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Pois que espantou-se poderosamente deles todos os que com ele estavam, por causa da presença que havia feito, por causa da peça que havia feito, né? E igualmente também teve Tiago, João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão, e disse Jesus: Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E lavando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Vamos sentar no nome de Jesus. Uma palavra riquíssima e poderosa. Então Jesus tinha que mostrar o poder dele para que pudesse atrair alguém para o lado dele. Ele tem a sua inteligência, como Jesus é inteligente, sabia tudo e conhece tudo, já sabia aonde ele tinha que chegar para poder ter resposta, né? Então ele usou principalmente o barco de Pedro, e subiu no barco de sinal. E quando ele terminou aquela pregação, ele pediu que Pedro se afastasse para o alto mar. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele sabia que precisava de provar para eles que ele era o mestre de verdade, né? Que ele era o Jesus Todo-Poderoso, que mandava nos peixes, que sabia onde estavam os peixes, que podia controlar as coisas. A mesma coisa nós hoje. Nós sabemos que quando nós estivermos tentando fazer as coisas do nosso jeito, não vai dar certo. Pedro passou a noite toda pescando. Eles passaram a noite toda pescando, mas do jeito deles. E eles eram pescador profissional. Aí nessa hora, o Senhor fez com que os peixes fugissem, porque o Senhor queria provar que Ele controla as coisas, que Ele tem o controle até da natureza e dos peixes. Então, e quando ele pede para se afastar, o que é que Pedro declara? Pedro declara que tinha passado a noite toda pescando e não pegaram nada, mas que não ia desistir. Mas segundo a palavra do Senhor da nação, assim nós faremos. Então ele foi, quando ele lançou a rede, ele pegou uma quantidade de peixe muito grande, que as redes quase rasgavam, e os barcos, os companheiros tiveram que me ajudar. Então nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você, que todo esforço que nós faz, se não for na direção de Cristo, nós vamos estar perdendo nosso tempo. Mas quando nós olhar para o Senhor e entender que a sua palavra, ela tem que estar em nossa vida, e nós, na palavra do Senhor que está lá em João, disse: se estiveres em mim e eu estiver em vós, o que pedir será feito. Então, eles ainda não estavam no Senhor, porque eles estavam se aproximando de Cristo ali na hora, mas o Senhor já fez algo que podia chamar eles lá dentro. Então, da mesma forma, somos nós que aqui estamos. O Senhor, se eu perguntar aos irmãos, cada um tem algo apontado. Cada um de vocês, Deus já fez algo que provou que o Senhor é conosco. Qual todos nós temos algo que já aconteceu na nossa vida, e não dá para nós dizer que o Senhor já não fez algo por nós. Não. Todos nós aqui, Deus fez algo. O que acontece é que parece que a gente esquece do trabalhar do Senhor, e a gente esquece, e quando as pessoas esquecem, aí você perde a fé. E quando perde a fé, que é a fé que trabalha para acontecer os milagres,
Aí os milagres não acontecem. Aí precisa Jesus aparecer para dar um estralo na nossa cabeça para voltar a entender que nunca devemos andar sem ele, né? Nós sabemos que tem essa pesca, tem a outra pesca no livro de Atos dos Apóstolos, que essa pesca foi a pesca que eles estavam desanimados. Jesus aqui falou: vocês a partir de hoje não são pescadores de peixe, mas de homens agora. Porque Jesus agora estava instruindo os seus discípulos, instruindo Pedro e os seus colegas, dizendo para eles: vocês agora não vão mais pescar peixe, vocês vão pescar homens para o meu reino, né? E o trabalho foi lançado. E disse que eles seguiram o Senhor. Eles só vinham se afastar de Cristo quando o Senhor foi preso. E ele se afastou um pouco porque estava com medo de morrer. Ele estava trancado numa casa, todo atormentado, com medo. Mas eles esquecem do que o Senhor tinha falado constantemente para eles, que o Senhor ia ressuscitar o terceiro dia e ele iria concluir o que já tinha concluído. E nós estamos vendo essa passagem é o chamado do discípulo. E a outra passagem aqui no livro de Atos dos Apóstolos é o cumprimento da palavra final para determinar o que Deus falou, o que Jesus falou aqui, que eles eram pescadores de homens. Lá, esse era pescador de homens, eles esqueceram. E eles se reuniram para voltar. Não tem nada a fazer, vamos voltar, vamos pescar. Mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui. Eles foram pescar e não conseguiram nada. E quando eles voltaram, encontraram Jesus na beira da praia, com peixe assado e pão já preparado para eles comerem. Então significa que o Senhor sempre tem a solução para os seus discípulos, a solução para o seu povo. Então eles conseguiram ali. Jesus agora chama Pedro e diz para Pedro, e faz aquela passagem, e diz: Pedro, tu me ama? Ele fala por 3 vezes, e ele diz: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele diz: não apacenta minhas ovelhas. Então, voltando para cá, nós entendemos que Jesus tirou a profissão desses homens que eram de pescador e tornou homem de Deus, pescador de almas. Então, isso é o que nós somos também nos dias atuais. Nós também somos pescadores de alma. Porque quando você está no seu trabalho, que alguém chora, que alguém está se lamentando, e você sabe que você pode até estar triste por alguma coisa, mas você sabe que você tem um Deus que é poderoso, é maravilhoso, que entra onde você não consegue entrar e resolve o problema através de sua vida. O que precisa é você confiar e acreditar que você também é um pescador de alma, que somos também um pescador de almas. Nós éramos pescador de peixe quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, mas Ele agora transformou nossas vidas. Nós agora pescamos alma também. Nós somos pescador de alma por intermédio de Jesus Cristo, porque Jesus levantou os seus primeiros discípulos e eles fizeram a obra, e agora nós somos discípulos nos dias atuais. Nós somos o discípulo que Ele espera uma ação de cada um de nós a favor do seu reino, porque Ele vem buscar uma igreja, um povo remido e lavado com seu sangue, e esse povo vai sair de nós, vai sair de nossos esforços. Nós estamos aqui para juntos se esforçar, para alma para a glória de Deus, para que nós possamos apresentar ao Senhor o que precisamos ser apresentado. Então aqui, nessa passagem maravilhosa. Então, sabe o que significa essa passagem? Significa que temos que ser obediente à palavra de Deus. Porque Pedro poderia voltar atrás: não, Senhor, eu estou cansado, eu estou enfadado, e eu não vou, não, porque o Senhor está falando: não, Senhor é pescador? Eu sou pescador profissional. Ele não questionou o que Jesus falou para ele. Porque hoje o que dá errado na vida das pessoas, que Deus usa, quer falar com você, mas você questiona. Será que é Deus? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Você pede para você pregar: será que é isso mesmo que eu tenho que fazer, pregar a mesma palavra de Deus? Você fica questionando: será que vai dar certo? Se Deus mandou fazer, com certeza vai dar certo. Não deu certo na vida dos discípulos, por que está na minha, na sua? Por que não vai dar na minha e na sua? Se eles que somos pessoas sujeitos às mesmas questões que eles eram também, sujeitos aos mesmos problemas que eles enfrentavam, nós enfrentamos hoje também. A mesma dificuldade que eles tinham, nós temos também hoje. As mesmas perseguições que eles tinham, nós temos hoje também. Eles eram mais ainda do que nós, porque estavam iniciando o Evangelho, então as perseguições deles eram muito maior, porque naquele tempo eles
matava fio de espada. Hoje tem país que não pode pregar, se for morre também, mas aqui nós vivemos num país que não tem perseguição. Mas o melhor país que tem de se pregar a palavra de Deus é o Brasil, porque aqui quem é que está falando que você não pode pregar? Quem é que está dizendo que você não pode fazer a obra de Deus? Quem está dizendo que você não pode louvar? Quem está dizendo que você não pode fazer a obra de Deus? Então, graças a Deus, por um país que vivemos, que mesmo tem os presidentes aí, mas eles não estão contra a palavra de Deus, né? Eles não estão cancelando, dizendo, não pode falar de Deus, né? Por enquanto, né? Porque nós sabemos que o projeto final é cercar tudo, mas a gente já sabe que a gente está disposto a fazer a obra do Senhor, seja de qual maneira for. Nós temos que fazer isso no nome de Jesus Cristo. Então, estamos aqui diante dessa palavra tão maravilhosa, né? Então, no 4 eu falei, quando acabou de falar, disse: Simão, aparta-te ao mar e lança a vossa rede para pescar. Então, respondendo Simão, ele disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda e nada apanhamos, mas por que mandaste, lançarei a rede? Então ele disse: olha, passei a noite trabalhando, porque o Senhor mandou, eu vou lançar a rede. Então, quando ele lançou a rede, aconteceu um milagre. Então, da mesma forma, somos nós que aqui estamos. Vamos lançar a rede para pescar homens para o reino de Deus, que Ele vai honrar você, vai honrar e vai te abençoar, porque foi isso que Ele chamou cada um de nós. Ele disse: a partir de hoje não será mais pescador de homens, de peixe, mas sim de homens. Então, os homens que estão aí na rua, que estão nas vieiras, nas calçadas, nós temos que pescar através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a maneira de transformar a vida das pessoas, né? Nós sabemos que todos nós fomos alcançados por alguém que orou por nós, né? A minha esposa, quando não era nem crente, ela estava lá orando todos os dias. Minha sogra, meu cunhado estava orando para a campanha enquanto eu estava no mundo. Saía 3 dias fora de casa, chegava todo rasgado, todo cortado, todo cheio de sanguentado, por causa do mundo, o mundo nos ensina, e apanhava do lado, apanhava do outro, chegava todo, e aí por diante chegava todo arrebentado. E eu pensava que tinha passado só um dia, tinha passado 3, 4 dias, e a gente fica perdido, mas de tanto das orações, Deus me resgatou, e eu estou aqui hoje para contar isso. Então, precisou de alguém orar, precisou de alguém jejuar. Então, todas as vezes, todas nós que aqui estamos, todas as vezes que você ora para alguém, que você jejua a favor de alguém, que você faz jejum a favor de alguém, que você ora a favor de alguém, isso vai valer a pena, porque na nação, todos nós que aqui somos testemunhos, estamos aqui, não vê? A irmã Jamila orou pelo nosso irmão Henrique, ele está aqui hoje. Se ela tivesse orado, tivesse desistido, ele não estaria aqui hoje. Então, Deus sempre tem feito as coisas, faz, porque Ele é poderoso para realizar milagres. E nós não devemos baixar a nossa cabeça, mas nós devemos confiar no Senhor, porque grandes coisas Ele tem a fazer na minha e na sua vida, através do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É isso que Ele quer fazer. Glória a Deus, aleluia. É isso que Ele quer fazer. A outra passagem da pesca está no livro de Atos dos Apóstolos, né? Glória a Deus. 21, do 1 até essa é que fala da pesca, a última pesca, porque eles foram, eu consegui também. Do 1 até o 16. Depois o irmão acha em sua casa dele, porque está falando, não dá tempo mais. Lê só um pedacinho aqui final que fala assim. No 15 fala assim: e depois de ter jantado, disse-lhe Jesus: Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tomando, dizendo-lhe. Então aqui foi a hora que o Senhor Jesus, depois de ser ressuscitado, apareceu aos discípulos, e agora ele faz o cumprimento da palavra de Deus. Ele escolheu a Pedro, e Pedro negou ele 3 vezes, mas mesmo assim ele escolheu a Pedro, porque Pedro aqui estava agora convertido. Pedro aqui agora está recebendo agora o ministério de pastorado, porque ele diz: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Então aqui Pedro está sendo o primeiro pastor da
levantado por Jesus Cristo, porque daqui a pouco nós vamos ver que Jesus vai subir ao céu e ninguém vai ver ele, vai subir naquela nuvem e vai desaparecer, mas vai ficar o discípulo aqui. E a partir desta hora, ele diz: agora esperai em Jerusalém, esperai a descida do Espírito Santo de Deus, e quando o Espírito de Deus que encheu eles, capacitou eles, aí foi a hora que Deus usou eles fortemente, porque cumpriu a palavra de Deus na vida deles, e eles continuaram agora. Eles viram que não adiantava voltar para pescar mais peixe, porque eles não pegavam os peixes, não conseguiram pegar. Jesus, quando ele voltou, já estava com peixe assado, pão para eles comerem tudo. Então eles viram que não dava para viver sem Jesus, eles viram que não dava para viver sem o mestre, não dava para virar as costas para o mestre, de ver tantos milagres, de ver tantas maravilhas, de ver as coisas que aconteceram. Então eles presenciaram coisas maravilhosas, porque Pedro andou por cima das águas. Quando Jesus ele disse a fantasma: não, sou eu. Então se é o Senhor, ordena que eu vá também. Ele começou a andar por cima das águas. Então Pedro presenciou milagres e maravilhas de Jesus na sua trajetória. Então quando chegou aqui, eles desanimaram, porque viu o seu mestre ser todo naquela noite, o mestre sofrer daquela forma. Então eles se abalaram, estavam todos abalados, mas a presença de Jesus, quando restou o terceiro dia, restaurou eles, trouxe uma restauração completa sobre os seus discípulos, e os seus discípulos agora se fortalecem e agora tomam o rumo da palavra de Deus. E nós estamos aqui hoje porque aconteceu isso. Nós estamos aqui hoje porque eles obedeceram a palavra do Senhor. Nós estamos aqui porque somos fruto desse trabalho deles, somos fruto do esforço deles que começaram lá no início. Então nós temos que sempre lembrar disso, que nós estamos aqui porque alguém se esforçou para que nós alcançássemos esse milagre da parte do Senhor Jesus Cristo. Então eu também quero que nós façamos a mesma coisa, se esforce por aquele que está lá e conseguir ir para a casa de Deus. Você não quer nada com Deus, não vamos dizer isso. Vamos orar na oração de junto para que Deus tire esse mal, essa pessoa possa vir também para a casa do Senhor. Porque quem dá outra palavra é Jesus. Nós não temos capacidade de dar um fim ou dizer o fim de alguém. O fim de alguém, só quem tem o poder de fazer isso é Jesus, né? Não podemos determinar o que vai acontecer na vida de fulano e ciclano, porque enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto nós estamos vivos, nós temos esperança de mudança de vida, de transformação, porque quando nós estamos vivos, nós temos possibilidade de mudar algo em nós, de transformar algo em nós, de tomar a atitude que precisa tomar para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Se você está todo metendo um burro na ponta de faca, você está todo cortado, você vai olhar e ver o que eu estou fazendo. Então você vai ver que precisa mudar. Então vamos mudar para melhorar as coisas para nós. Vamos mudar com o Senhor Jesus Cristo, porque a novidade de vida vai ser grande. Então, como está falando dessa pesca maravilhosa, pesca significa também prosperidade, porque a prosperidade do Senhor pode alcançar eu e você nessa noite, através do seu poder e da sua graça, porque eles ali estavam famintos e o Senhor trouxe comida, trouxe bastante peixe, estava ali sem pescar, eles estavam com a família passando dificuldade, e o Senhor resolve o problema com aquela pesca maravilhosa ali, resolve ele, traz ali o que eles precisam, e ali o milagre é grande. Também da mesma forma somos nós. Deus sabe o que você precisa, o que eu preciso. É preciso nós confiar e acreditar que o Deus que comanda os peixes, o Deus que comanda a natureza, o Deus que comanda tudo, Ele pode comandar na sua vida o que você está precisando nessa noite. Ele pode resolver esse problema, Ele pode fazer um ribuliço, que quem sabe como é que ele vai fazer, quem sou eu para dizer como é que vai fazer, mas eu creio que Ele há de fazer algo a meu favor e até a favor, pelo fato de você acreditar na santa palavra de Deus, porque eu sei que vocês saíram da casa de vocês, não foi para me ouvir, mas para ouvir a Jesus Cristo nessa noite. E esse esforço que vocês fizeram de estar aqui nessa noite, tenho certeza que a recompensa já está sendo derramada a cada um de vocês através da palavra de Deus, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Então, o mesmo Deus que ordenou essa pesca para acontecer, que ordenou que os peixes viessem ali na hora necessária, Ele também ordenar que as bênçãos cheguem na minha e na sua vida, aquela bênção que você tanto está esperando, aquela bênção que você está dizendo agora: será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Porque Jesus vai entrar na posição, Jesus vai entrar na situação, Jesus vai resolver aquilo que só Ele pode resolver, porque aquilo que eu não posso resolver, Ele resolve, Ele põe as mãos dele e resolve, no nome de Jesus Cristo. Então, o sobrenatural não é trabalho para nós, o sobrenatural é trabalho para o reino de Deus. O sobrenatural não é para mim, não é para você, o sobrenatural é para o trabalho do exército espiritual de Jesus Cristo. Ele tem um exército para trabalhar a meu e a seu favor. E quando nós queremos trabalhar naquilo que não podemos trabalhar, nós atrapalhamos o Senhor trabalhando nas suas vidas. Então, não atrapalha o Senhor, confie nele, acredite nele. Ele está dizendo que você confie nele para ver
ver os milagres acontecer. Ele quer que você acredite no projeto. Ele quer que você acredite que você não vai perecer, porque Ele te chamou para crescer na graça do conhecimento e crescer em todos os sentidos. Porque os discípulos cresceram, né? A sombra de Pedro curava, o milagre de Pedro, tantas coisas que Pedro fez, tantas coisas que os discípulos fizeram. Por dentro muito profundo que eles alcançaram da parte do Senhor, e nós também somos discípulos, nós também vamos alcançar as bênças do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos estar orando agora a Deus, vamos pedir a Deus que venha trabalhar em nosso meio, naquela causa possível, naquilo que você acha que não tem jeito. Vamos pedir ao Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. Nessa noite, Senhor, eu peço milagre sobre cada um que aqui se encontra, o milagre que o Senhor fez sobre essa pesca maravilhosa, Pai. Meu Deus, o Senhor atendeu aqueles teus servos aí, que o Senhor venha atender também a tua igreja nessa noite, naquela situação que cada um está pedindo nessa noite, ó Pai. Eu peço que o céu que cobre esta igreja não seja um céu de próximo, mas seja um céu que seja daqui até de cima, e que não seja um céu que seja apropriado, mas que seja um bloqueio espiritual. O Senhor manda o anjo Gabriel para destruir destruir aqueles anjos do mal que impede a oração chegar até o trono do Senhor, que a oração do teu servo possa ser recebida lá no céu, como um suave, cheiro suave. Ó meu Deus e meu Pai, que seja derrotado todas as forças das trevas, seja derrotado toda oração contrária, Pai. Nós desfazendo toda macumbaria, toda feitiçaria feita nas mata-bichos no dia de hoje, contra alguém, contra as pessoas, contra a tua igreja, Pai. Nós desfazemos toda macumbaria, todo mal, no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos esse povo abençoado, esta igreja abençoada, esse país abençoado, essa nação abençoada, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois o Senhor veio naquela cruz para abençoar este mundo, abençoar aquele que fala do teu nome, abençoar aquele que tomou a decisão de te aceitar. Então nós somos abençoados pelo teu sangue, pela tua atitude, meu Deus e meu Pai. Então que as bênçãos do Senhor venham ser derramadas sobre as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ó Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, e todos digam amém. A paz do Senhor, enquanto for domingo, nós faz a ceia, tá? Domingo que vem, nós vamos fazer a ceia em nome de Jesus Cristo. Amém. Preparar para a ceia maravilhosa, em nome de Jesus Cristo.